Estudando com Kardec. Tema: Espiritismo, luz para a humanidade. As obras: O Livro dos Espíritos, Conclusão, itens 6 e 7, por Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, Allan Kardec. Kardec oferta reflexões profundas sobre a doutrina espírita e a ação das ideias na criatura humana. Então, começamos aqui na obra O Livro dos Espíritos. Seria formar ideia muito falsa do Espiritismo quem julgasse que ele aure suas forças na prática das manifestações materiais e que, impedindo-se tais manifestações, é possível minar-lhe a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, ele não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser compreendido por todos, porque são chegados os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, ele a quer para todo o mundo. Não exige crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, o Espiritismo será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode dizer que é seu criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso. Explica em termos apropriados o que só era dito em linguagem alegórica. Suprime o que a superstição e a ignorância haviam criado, para só deixar o que é real e positivo. Eis o seu papel. Mas não lhe cabe o papel de fundadora. Mostra o que existe, coordena, mas não cria nada, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral que delas decorrem e a aplicação desses princípios. Daí, 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que compreendem as suas consequências morais. E o terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral, seja qual for o ponto de vista científico ou moral, sob o qual considerem esses estranhos fenômenos. Todos compreendem que eles constituem uma ordem inteiramente nova de ideias, cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade. Modificação que só pode operar-se no sentido do bem, o que também é fácil de compreender.
Seria exigir demais da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente por efeito das ideias espíritas. A ação que elas exercem não é certamente a mesma, nem do mesmo grau, em todos os que as professam. Seja, porém, qual for o resultado dessa ação, por menor que seja, representa sempre uma melhora, ainda que fosse somente o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Allan Kardec aborda este assunto, a ação transformadora que o conhecimento espírita promove na criatura humana, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item Os Bons Espíritas. Esclarece ele: bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente ao desenvolvimento de virtudes que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois ambos são a mesma coisa. O Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que se deve isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não. Visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua própria essência e é isso que constitui a sua força, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Será então preciso, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, mal saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhes toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com os seus gostos nem com seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências instintivas. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Numa palavra,
é tocado no coração, daí porque é inabalável a sua fé. Um é como o músico a quem bastam alguns acordes para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça para desligar-se dele e sempre o consegue, desde que tenha firme a vontade. Nós sugerimos a você a leitura na íntegra destes itens, destes capítulos indicados que fazem referência a este assunto, que são ensinamentos valiosos que muito nos auxiliam nesse nosso processo de construção em nós, ser humano de bem. Muita paz, muita luz, com as bênçãos de Jesus e Maria Santíssima.